Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um ISA Notícias, nessa quinta-feira que antecede as nossas aulas de filosofia tomistas aqui na sede do Instituto Santo Atanásio em Curitiba. Quero agradecer aí os novos inscritos que estão tendo no canal, né? Muito obrigado. Se você gostar desse vídeo, né, curta, se gostar também, compartilhe. Perdeu algum ISA Notícias anterior, né? Eles estão listados ali de maneira fácil de achar na nossa plataforma de cursos, o ISA Cursos, né? Procura lá, ISA Palestras 2023, ISA Cursos, né? Está aberto, qualquer um pode acessar, certo? Outra notícia, né? Estamos em promoção na nossa loja, mês mariano, mês de maio, 30% de desconto para o combo Histórias e Milagres de Nossa Senhora de Fátima e o Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, né? Inclusive, nós vamos ler um trecho hoje desse livro aqui, né? Porque condiz, né, com a notícia que nós vamos falar. A notícia tem relação com uma que a gente deu há pouco tempo. Teve a zombaria na Semana Santa, uma zombaria lá no canal estatal da Espanha contra Nossa Senhora. Lembram? Pois bem, né? Aí fizemos um vídeo até comentando a nota dos leigos católicos da Espanha, né? Aquela nota humanista e pouco católica, né? Ou seja, eles se indignam pelos motivos errados, mas enfim, né? Temos um desenvolvimento a mais dessa notícia, né? Que foi dada pela Info Católica. Então, a notícia é a seguinte: a denúncia contra os responsáveis pela paródia blasfema da Virgem na TV3 foi admitida pela Justiça. Um tribunal de Saint-Fileu de Lombreg aceitou a ação movida pela organização Advogados Cristãos contra os apresentadores do programa Está Passante, da TV3, Tony Soler, Jair Domingues e a atriz Judite Martim, pela paródia da Virgem del Rócio, que foi transmitida ao vivo durante a Semana Santa. Segundo informa O Mundo, confirmado pelo TSJC, o juiz os investiga por um possível crime contra a Constituição. No dia 4 de abril, a TV3 fez uma sátira onde aparecia a atriz mencionada, caracterizada como a Virgem del Rócio, com um boneco bebê nos braços simulando o menino Jesus, junto a Soler e Domingues, ironizando o fato de a Virgem não sair em procissão na Páscoa, além de fazer piadas sobre sua vida sexual e seu sotaque andaluz. Como resultado dessa sátira, a Fundação Espanhola de Advogados Cristãos apresentou uma queixa por um suposto crime de zombaria contra sentimentos religiosos. Neste sentido, a Fundação invocou o artigo 525.1 do Código Penal, que estabelece que incorrerão na pena de multa de 8 a 12 meses aqueles que, com o objetivo de ofender o sentimento dos membros de uma confissão religiosa, ridicularizarem publicamente, por palavras, por escrito ou mediante qualquer tipo de documento, seus dogmas, crenças, ritos ou cerimônias, ou humilharem publicamente aqueles que os professam ou praticam. Novamente, né, essa aqui é a notícia da Info Católica. Parabéns aos advogados cristãos, Fundação Espanhola de Advogados Cristãos. Gostaria de fazer um apelo para os advogados cristãos brasileiros, sobretudo os católicos aqui, né? Os advogados católicos brasileiros. O negócio é o seguinte: não sei se vocês estão percebendo, né? Mas aqui a coisa está passando do nível da zombaria, né? Veja, fizemos um vídeo sobre a RCC há algum tempo atrás, né? Porque houve uma queixa de um grupo quilombola lá e tal, né? Ameaçado de processo, né? Ou seja, teve uma intolerância religiosa dos quilombola para com a fé católica, né? E o bispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele, né, pediu para a RCC lá, tipo, censurou a oração da RCC, né? Veio o Vinícius Simões lá, né? Vestiu meio que, sei lá se ele vestiu o boné do PT, né? Mas e foi lá e escreveu lá uma carta para toda pessoal da comissão de cura e libertação da RCC, né? Para que, não, vamos fazer isso no Brasil inteiro, né? Porque está aumentando aí essas tensões aí por causa né? Soube aí por cima também que na Bahia, né, o
pessoal aí do candomblé foi para cima de uma igreja por motivos parecidos. Ou seja, parece que está havendo realmente, né, uma ação orquestrada, né, de que, né, típico de movimento revolucionário. Você vai lá, pratica intolerância contra a fé, ou seja, os católicos estão lá rezando na deles. Praticando a fé, o quê? Se é católico, a fé católica. Rezando como? Catolicamente, certo? Deveria ser certo, né? Deveria ser óbvio. Aí vem uma pessoa da outra religião, né, e quer censurar, né, esse direito dos católicos de praticar sua fé, sem prejudicar ninguém. Eles estão lá rezando, né? Aí eles vêm, não gostamos da oração de vocês, né? Vou processar. Ué, quem é que está agindo de intolerância aqui? São os outros. Porém, né, não obstante eles estejam claramente, né, agindo com intolerância, eles estão dizendo que os intolerantes são os católicos, por causa da devoção deles. Então, é aquela coisa do movimento revolucionário. Eles invertem a questão de sujeito e objeto. Né? É o cara que está te chutando e está dizendo: a culpa é tua por eu estar te chutando. Você não... O cara está espancando o outro lá. Eu estou te espancando, mas a culpa é tua. Não, a culpa é de quem está espancando. Né? Mas assim, é preocupante. Então, meu comentário em relação a esse vídeo é que o Espírito Santo aí, né, possa, se tiver algum advogado aí, né, para realmente os advogados começar a observar isso aí, porque não me parece ao acaso, parece ser mais ou menos orquestrado, né, essa intolerância contra a fé católica, para que a fé católica saia por intolerante no final, né, o que é um absurdo, certo? Você veja, né? Como é que chega a um estado de coisas na Espanha, né, que zombam assim na Semana Santa de Nossa Senhora, assim, de maneira escancarada, né? Para eles ter uma segurança psicológica para fazer uma coisa dessa, porque eles estão confiando na impunidade, né? Então, embora eu aplaudo, né, esses advogados, né, que entraram com uma queixa, você veja que aqui no Brasil teve algo parecido, que foi o especial de Natal do Porta dos Fundos. O Centro Dom Bosco entrou na justiça, né, até ganhou na justiça, né, ficou proibido de passar o tal do especial de Natal, né, completamente blasfemo. E não obstante, né, o ministro Dias Toffoli depois foi lá e deu uma canetada revogando lá a decisão. Né? Não, por causa da liberdade de expressão. Né? Ou seja, liberdade religiosa se chocou com a liberdade de expressão, ganhou a liberdade de expressão. Esse é o problema, né, do liberalismo. Ele não faz distinção moral, né, entre o bem e o mal e chama tudo de liberdade. Né? E depois, quando essas liberdades se chocam, fica ao gosto do freguês, ou seja, da elite, que detém o poder de determinar o que eles querem ou não. É uma ditadura disfarçada no fundo, não é? Pois é. A igreja já alertava para isso há muito tempo. Porém, como é que funciona quando é um presidente católico no poder? Certo? Então aqui nós vamos ler aqui um exemplo, né, que está no livro, né, que está em promoção junto com o Conto, né, História e Milagre de Nossa Senhora de Fátima, é o Sagrado Coração de Jesus segundo Santa Afonso Maria de Ligório. Como é que funciona a estrutura desse livro aqui, né? Esse livro, ele tem toda uma questão assim, por exemplo, aqui eu estou lendo, né? A primeira sexta-feira do mês de fevereiro, né? Recompensa da devoção ao Sagrado Coração. A predestinação. Então tem uma meditação, né, do Santo Afonso, né, sobre um determinado assunto relacionado ao Sagrado Coração. Tem uma prática, tem afetos e súplicas, né? Uma oração jaculatória e, ao final, né, da sessão, tem um exemplo, ou seja, uma história de algum santo, de alguma personalidade cristã ou de conversão, né, para ilustrar, né, o que se está falando. E nesse aqui que eu vou ler é o do presidente da República do Equador, García Moreno. Né? Então vamos lá. Entre os homens dedicados à causa do Sagrado Coração de Jesus, justo é nomear o ilustre presidente da República do Equador, García Moreno, caído sob o ferro dos assassinos em 6 de agosto de 1875. Quando ele estudava em Paris, mostrava já sua fé e sua grande alma.
Moreno reservava o domingo para repousar, servir a Deus e estudar seu coração. Passava esse santo dia, parte na igreja, parte em passeios. Desprezava todas as outras distrações e, em todo o tempo de sua residência em Paris, ele nunca foi a teatros. Este célebre homem deixou a França em 1857. Em 1860, era presidente. Profundamente católico, Moreno resolvera se mostrar tal por toda a parte e sempre. Ou seja, ele não tinha vergonha de ser católico. Falando um dia dos miseráveis equívocos sobre a liberdade, ele pôs-se a dizer: "E eu também sou liberal, mas nos entendamos. Para mim, a liberdade é poder de fazer o bem, mas de fazer ou deixar de fazer o mal, nunca. Ou seja, não tem liberdade no mal. É assim que nós católicos entendemos a liberdade. Não existe essa igualdade moral que o liberalismo tenta colocar. Esse é o grande erro do liberalismo. Seu grande refrigério era a oração na sua casa, entre seus familiares, sua guarda e criados. O seu ofício era o de um bom pai de família. Todos os dias a oração e o terço. Todos os domingos e dias festivos, leitura sobre o ofício do dia segundo o uso da Espanha. Era um prazer e belíssimo exemplo vê-lo orar, dizia um de seus parentes. Sua voz nobre, sonora e penetrante, lia-nos o texto conhecido, mas por vezes sua piedade lhe inspirava palavras novas que se aplicavam às necessidades do momento. Ele pedia socorro para as necessidades do Estado, rogando a Deus que lhe ditasse o que lhe cumpria fazer. Garcia Moreno era verdadeiramente pai de seu povo, pelo qual velava com rara solicitude, para que o pão da palavra de Deus e a instrução religiosa não faltasse. Os religiosos eram acolhidos com os braços abertos, e nunca ele os achava muitos para os seus desejos. Franciscanos, jesuítas, redentoristas, irmãos das escolas cristãs, irmãs da caridade e tantos outros, tinham no Equador perfeita liberdade para o bem. Garcia Moreno tinha feito, à frente de seu país e com ele, atos de fé brilhantes e sublimes. Só ele, no mundo inteiro, como homem de Estado, protestou contra a invasão de Roma. Consagrou também sua república ao Sagrado Coração de Jesus. É por isso que ele está nesse livro. Numa missão, ele, presidente da República, levava processionalmente, à vista de todos, sobre os ombros, pelas suas de Quito, a cruz sacrossanta. Ele unia as funções de presidente da República com as de membros da Conferência dos Pobres e diretor do hospital, cujos móveis foram providos à sua custa. Este herói cristão costumava dizer a seus amigos: "Matar-me-ão, mas Deus não morre." Forte, hein? Forte. Poucos dias antes de sua morte, ele escrevia ao soberano pontífice: "Hoje que as lojas do país vizinhos buscam meios de me assassinar, tenho mais que nunca necessidade da proteção divina, a fim de viver e morrer pela defesa da nossa santa religião. Que felicidade para mim ser detestado e caluniado por amor do nosso divino Redentor. E que imensa felicidade seria para mim se vossa bênção me obtivesse do céu a graça de derramar meu sangue por aquele que, sendo Deus, quis derramar o seu amor por nós na cruz." Compara isso com os políticos que a gente tem. Né? Nos últimos tempos, como houvesse pressentido a morte, Garcia Moreno confessava e comungava 2 vezes por semana. Em 6 de agosto, primeira sexta-feira do mês, e no dia em que ele foi assassinado, comungou em honra ao Sagrado Coração de Jesus. A 1h, indo para o Palácio do Governo, como tivesse de passar diante da catedral, onde estava exposto o Santíssimo Sacramento, entrou para adorá-lo. Ao sair, foi ferido por 3 assassinos. Levado para a catedral, expirou diante do altar de Nossa Senhora das Dores, depois de ter recebido os últimos sacramentos e ter perdoado a seus assassinos. Sua última palavra foi: "Deus não morre." Oxalá todos os povos tivessem um Garcia Moreno para governá-los.
Você veja, né, que homem fantástico, certo? E aí você compara a alma do Garcia Moreno com a desses zombadores lá dessa televisão lá da Espanha, ou com esses artistas do Porta dos Fundos. Né? Olha a diferença. Comparemos a grandeza de alma de um e de outro. Né? E ficamos de olho aí. Né? Vamos rezar aí pela proteção da fé católica aqui no Brasil. Né? Porque, ao que parece, está sob ataque. Viva Cristo Rei!